meus amores, tudo bem? Hoje estou aqui para darmos continuidade ao projeto Família. Então hoje nós vamos falar sobre Moisés, um filho adotivo. E vocês sabem o que significa Moisés? Eu vou falar daqui a pouquinho, depois que a gente fizer a oração e ouvir um lindo louvor, ok? Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Deus, por estarmos vivos, respirando, por estarmos com saúde, meu Pai. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que o Senhor possa nos conceder muitas e muitas oportunidades. Que possamos muito em breve poder nos encontrar e fazer o Teu culto todos reunidos. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque Tu és maravilhoso, Tu és justo e fiel. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora, então, nós vamos ouvir um lindo louvor. Solta o som aí, tia Thay. E mandou matar todos os bebês, mas Deus salvou a vida de Moisés. Parado lá no rio, a princesa o encontrou e ele pra sua casa então voltou. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Desde que nasceu, Deus o escolheu para libertar o povo hebreu. Eu também nasci, escolhido do Senhor. Eu fui chamado para falar do seu amor. E ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus. Lindo louvor, né? Vamos agora falar sobre Moisés. O que significa Moisés? Significa tirado das águas. Por que será que ele teve esse nome? Vou contar a história para vocês. Essa história está na Bíblia, ok? Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés, vocês conhecem um pouquinho da história dele, porque nós falamos aqui, né? Tivemos um lindo projeto chamado Projeto Páscoa, e nós vimos Moisés tirando, né, o povo hebreu do Egito, porque eles estavam escravos no Egito. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho da história de Moisés antes mesmo dele nascer. A sua mãe, Joquebede, estava grávida de Moisés e naquele tempo o rei, que também era chamado de Faraó no Egito, ele fez o quê? Ele ficou com medo porque o número de hebreus estava crescendo muito, né, lá no Egito. E ele ficou com medo, pensou, e se tiver uma guerra e eles tiverem força e tomar o poder? Porque ele tinha medo, claro, né, de perder o seu reinado. E ele fez o quê? Escravizou todos os israelitas e definiu que todas as mulheres que estivessem grávidas, assim que o filho nascesse, se ele fosse menino, seria jogado no rio Nilo. Olha que tristeza para as mães, já pensou? Ver os seus filhos sendo afogados e morrerem no rio, muito triste. Joquebede então ficou torcendo para ter uma menina. Mas Deus conhece todas as coisas.
Quem estava ali no ventre dela era Moisés, e ele já havia sido escolhido por ele, escolhido desde o ventre de sua mãe, desde a barriga da sua mamãe. Que coisa linda, né? Então, Moisés nasceu. Joquebede ficou muito preocupada e ela conseguiu esconder o seu filho durante 3 meses. A irmã de Moisés, Miriam, também ajudava bastante a esconder essa criança, mas chega uma época, chega um tempo que o bebê chora, as pessoas ouvem e não dava mais para esconder Moisés. O que elas fizeram? A mãe Joquebede armou um cestinho e colocou Moisés. Como aqui, ó, armou uma cestinha, colocou o seu filhinho e fez o quê? Colocou no rio, ó. E Moisés foi indo rio afora, mas Miriam ficou vigiando para ver até onde Moisés iria. Foi nesse momento que a princesa estava lá se banhando no rio, a filha do faraó, pensa bem, e decidiu pegar Moisés. Ela viu na hora que Moisés era uma criança dos hebreus, mas ainda assim ela se apaixonou, porque Deus faz com que a gente se apaixone pelos filhos, ainda que sejam filhos adotivos, porque os filhos adotivos são como os nossos filhos de sangue. Ela se apaixonou por Moisés e resolveu adotá-lo. E Miriam, que não era boba, estava escondidinha e falou se ela não queria alguém para amamentar o seu bebê e cuidar do seu bebê. Claro que ela quis. A princesa, então, contratou quem? Joquebede, a mãe de Moisés. Viu como Deus é maravilhoso? Joquebede conseguiu, então, amamentar o seu filho e ficar com ele até ficar crescidinho para retornar para a princesa. Então, o que eu gostaria de falar hoje para vocês? Que Deus, quando Ele tem um propósito em nossa vida, Ele muda a nossa vida. Moisés, ele poderia morrer, como muitas outras crianças morreram, mas Deus tinha um propósito. Deus fez o quê? Mudou completamente a vida de Moisés. Moisés foi adotado e Moisés teve uma vida em palácio, Moisés estudou, Moisés pôde ter uma vida boa. Então assim acontece também na nossa vida. Vocês sabiam que algumas crianças no mundo, elas são adotadas? Verdade. E existem papais e mamães que querem muito adotar um filho. E é maravilhoso, porque essa criança que não tem pai e não tem mãe, ela consegue ser adotada e ter um lar. É maravilhoso ter um lar. Vocês não gostam de ter um lar? É muito bom, né? Assim também é com o nosso Deus. Vocês sabiam que nós somos filhos adotivos de Deus? É verdade. Como todos nós somos pecadores, vocês lembram quando a gente aprendeu o livro Sem Palavras? Que nós falamos o quê? Deus, Ele nos amou, né? Deus nos deu de tudo, mas infelizmente o pecado entrou no mundo através de Adão. Vocês lembram disso? Quando o pecado entrou no mundo, nós deveríamos então morrer, porque todos somos o quê? Pecadores. Mas Deus é um Pai tão maravilhoso que Ele fez o quê? Enviou seu Filho amado Jesus Cristo. Olha só, Jesus veio à Terra para quê? Para nos salvar, para nos livrar dos pecados. Ele nos deu a oportunidade da vida eterna. Quando uma pessoa ainda não conhece Deus, ela está desprotegida espiritualmente. Mas quando nós conhecemos a Deus e provamos do amor de Jesus Cristo, nós somos salvos, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Então hoje eu peço a Deus para que todos nós sejamos adotados, sejamos filhos dele, não sejamos apenas criados, criação do Pai, mas sim filhos do Pai. Eu oro a Deus para que eu e para que todos vocês sejamos chamados de filhos de Deus. Olha, um lindo domingo para todos, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Beijos da tia Fabi.